Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Diogo Ros e eu venho por intermédio deste vídeo falar um pouco sobre a palavra oração. E nós vamos tecer alguns comentários sobre essa palavra e sempre como eu faço aqui nos vídeos que postamos aqui no canal, a gente estuda primeiro a parte etimológica da palavra e depois a gente então tenta trazer comentários a respeito desta palavra. Se você não é inscrito aqui no canal, faça a gentileza de se inscrever e também apertar no sino das notificações e assim sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, um estudo bíblico, uma curiosidade, você seja notificado aí no seu smartphone, tablet ou computador. A palavra de hoje é oração. Como está no hebraico, como é escrita a palavra oração na Bíblia, no seu original. Eu vou escrever aqui para você, tá? Então a palavra oração, tá? O hebraico ele é escrito da direita para a esquerda, é assim mesmo, tá? Tefilá, tá? Tefilá. Vamos colocar os sinais maçoréticos, que são esses pontinhos. Então, assim está escrito no texto original a palavra tefilá. Para facilitar a sua vida, você não está muito, talvez, acostumado com essas letras, esses caracteres. Eu vou fazer aqui, então, de caneta azul, a transliteração. Tá? Então, aqui está a transliteração, trazendo para o nosso, a fonética do nosso idioma, a fonética dessas palavras desculpa, aqui está errado, tefilá. Agora vem a tradução da palavra tefilá, que é a tão conhecida palavra oração. Eu quero aqui, queridos, trazer alguns significados que o texto hebraico nos permite. A língua hebraica ela é uma língua espiritual. Ela é uma língua, um idioma profundo, cheio de riquezas. E por conta disso é que eu imagino que Deus tenha escolhido este idioma para trazer a sua palavra, visto que o Tanar, o Antigo Testamento, ele representa em torno aí de 80% do conteúdo daquilo que nós chamamos de Bíblia. Então, essa é a palavra oração que aparece 67 vezes somente no Antigo Testamento. Então, eu quero colocar aqui um segredo para você, que com as mesmas, eu vou escrever os mesmos caracteres, tá? Da palavra oração, tá? Tá aqui. Você talvez não esteja acostumado com o idioma hebraico, mas deu para perceber que essa letra é igual a esta letra aqui, tá? Ela é igual àquela lá, essa letra é igual àquela lá e esta é igual a esta. Aquela lá, que é a letra R. Aqui vai mudar somente os sinais maçoréticos, que são esses pontinhos que estão embaixo ou sobre as letras. Aqui eu vou ter escrito tifla. Tifla. E o que é tifla? Tifla é loucura. Loucura. É traduzido
também pode ser traduzido por tolice, ou também ainda por a coisa anormal, tá? Anormal. Ainda que nas Bíblias corrigida de Almeida, lá no texto de Jeremias 23:13, essa palavra teflá foi traduzida como loucura, tá? Ali quando Deus está falando que os profetas profetizaram, deixa eu ver o texto de Jeremias 33, para facilitar aqui o nosso entendimento. Jeremias 23, versículo de número 13, tenha paciência comigo nesse primeiro momento do vídeo, que é um momento técnico, investigativo da palavra oração. Entre os profetas de Samaria vi loucura. Você já vai me entender. Queridos, preste atenção. Com as mesmas letras que eu escrevo teflá, que significa oração, tá? São as mesmas letras, os mesmos caracteres no hebraico que eu escrevo a palavra tiflá, que é loucura, que é tolice, que é anormal. É claro que nessa altura você deve estar pensando, pastor, o que oração tem a ver com tolice, com loucura? Os sábios dizem, os hebraístas, dizem que sempre que uma palavra ela tiver os mesmos caracteres, as mesmas letras de outra palavra, é porque elas estão conectadas espiritualmente. Você sabe que a Bíblia, no seu original, ela não tinha vogais, e o hebraico até hoje não possui vogais, é um idioma consonantal, só de consoantes, mas nem os sinais massoréticos tinha. Então o escriba, o estudante, para saber se essa palavra era loucura ou era oração, somente pelo contexto da frase. Então, com as mesmas letras que eu escrevo oração, eu escrevo loucura na Bíblia hebraica, no texto original. E o que isso significa? Significa que aquele que não está em oração a Deus, aquele que não está em prece, em súplica, no entendimento de Deus, isto é uma loucura. Loucura na Bíblia é você não se prostrar diante de Deus. Tolice é você não buscar a Deus. Tolice é imbecilidade. Desculpa a expressão, viu? É forte. Mas eu tenho um compromisso aqui com as Escrituras. E segundo os hebraístas, você está percebendo aqui que, repito, com as mesmas letras que eu escrevo a palavra oração, teflá, eu escrevo a palavra tiflá. Tiflá é quase a mesma pronúncia, que a tradução é loucura. Significa dizer, ou você ora, ou você está fazendo um papel de doidice perante Deus. Doidice é você não orar. Doidice, tolice é você pensar que pode viver uma vida sem precisar falar com Deus, sem precisar consultar ao eterno nosso Deus. É forte essa expressão. Agora, lá vem outra bomba que eu vou soltar aqui, tá? Outra revelação sobre a palavra oração. Tenha paciência comigo, essa aqui é uma parte técnica. Depois, tá? Eu faço os comentários. Olha aqui, perceba que eu estou escrevendo praticamente, tá? A mesma palavra lá em cima, que é
tefilá, oração. Tá? Oração. Aqui embaixo eu escrevi terrilá. Lá em cima, tefilá. Aqui embaixo, terrilá. Perceberam como a pronúncia é parecida? O que está aqui embaixo escrito? Terrilá. Terrilá. E o que é terrilá? Terrilá é louvor. Terrilá é louvor. Perceberam como eu mudo somente uma letra? Eu troquei a letra Pei pela letra Re. E de tefilá virou terrilá. Tefilá, oração. Terrilá, louvor. Outro assunto que não passou batido entre os hebraístas, entre aqueles que investigam o texto sagrado. A palavra tefilá, que é oração, ela soa muito parecido com a palavra terrilá. E terrilá é louvor. Terrilá é o nome, ou terrilim, é o nome do livro de Salmos no hebraico. A Septuaginta verteu por psalmoi, tá? E aí vem a Vulgata, e da Vulgata vem a Bíblia João Ferreira de Almeida, e veio como Salmos, tá? Mas o original não é Salmos, o original é Terlim, que é louvores, que é o plural de terlá, louvor. Significa que sempre que você se prostra a Deus em oração, você está louvando a Deus. Terrilá não é somente louvor. Terrilá também significa adoração, elogio, celebração. Então, quando você ora, você está louvando. Quando você ora, você está adorando. Quando você ora, você está elogiando o Todo-Poderoso. São esses detalhes que eu gostaria aqui de trazer para você. Ainda para uma parte técnica, eu vou apagar aqui a parte de baixo. Então vocês perceberam como eu escrevi anteriormente, você pode depois voltar no vídeo. A palavra tefilá, oração, palavra tiflá é loucura. Então, não orar é uma loucura. Desculpe se eu estou te ofendendo. Desculpa se você pensa que eu estou pegando pesado. Não. O sábio é você orar. Todo homem, mulher de Deus, que percebe o espiritual, ele vai para a oração. E indo para a oração, ele está louvando, está adorando a Deus. Tá? A Septuaginta, que é a versão grega para o Antigo Testamento hebraico, verteu como a palavra proseuche. Tá? Você que entende um pouco de grego aí, já vou explicar o negócio. Proseu, essa letrinha aqui, ó, ela pode ter outro som no grego moderno, mas eu sigo o grego de Erasmo de Roterdã, que é o grego bíblico koiné, tá? Segundo a fonética não moderna, mas a fonética do grego de Erasmo de Roterdã. Proseuche é oração na Septuaginta, mas na Vulgata de Jerônimo, tá? Orarete. E de orarete, então, veio para o português. Eu gosto sempre, nos meus vídeos, né, de trazer
do texto original, tá? Eu até acho que os meus vídeos sem o quadro, sem a lousa, ele fica mais legal, mas tem alguns irmãos que comentaram, o pastor volta a colocar o quadro, a gente gosta. Tem gente que gosta, tá? Eu gosto também. Pessoal, feita a parte técnica, que eu já levei quase 15 minutos falando sobre isso, agora eu quero trazer um sentido espiritual, o sentido, o comentário acerca da palavra oração. Já diziam os antigos, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. A oração, ela é a respiração da alma. Glória a Deus. A oração é a respiração da alma. Se você não tem o hábito de orar a Deus, a tua alma está exprimida, está angustiada. A maioria das pessoas vivem com peso, com angústia, com aflição. É porque elas não têm o hábito de orar. A oração, ela é terapêutica. A oração, ela é curativa. Glória a Deus. Quem ora sabe o que eu estou falando. A oração, queridos, olha só a analogia que eu vou fazer aqui. Assim como o alimento está para o corpo, assim a oração está para a alma. Você vive sem se alimentar? Duvido. Você faz no mínimo aí 3 refeições por dia. E como é que você fica sem orar? Sem falar com Deus? Como que você frequenta uma igreja, mas não tem o hábito de orar? Eu, como pastor, oro pelas pessoas e muitas me mandam oração e eu oro. Mas é muito fácil você passar um WhatsApp aí pro teu pastor e olha, eu não estou dizendo para você não fazer isso para mim, tá? Pode mandar a tua oração que eu vou ajudar. Mas é muito fácil você mandar uma oração pro teu amigo, pro teu pastor, para o teu obreiro, e você passar a noite inteira assistindo filme, virando a noite no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, de bate-papo aqui e ali, mas não fica 5 minutos em oração. E é por conta da falta dela que nós temos uma desnutrição espiritual no meio do povo de Deus. Desculpe, eu estou pegando pesado, mas nós precisamos voltar ao altar da oração. Vou te trazer aqui algumas frases. A oração é a mais alta atividade do espírito humano. O espírito humano é a mais alta atividade do espírito humano. Outra frase aqui que eu anotei para trazer para você. A oração é a única coisa, é o único instrumento que acessa ao trono de Deus. Sem oração, em nome de Jesus, você não chega ao trono de Deus. Atenção, você que é estudante da palavra, louvo a Deus por tua vida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, não seja um rato de biblioteca. Não seja um cabeça de Bíblia, mas não tem intimidade com Deus em oração. Amo Bíblia, amo biblioteca, amo meus livros, amo o estudo da palavra. Mas há momentos que a gente tem que fechar tudo isso aqui e ir para o quarto de oração e se atirar com a boca no pó e clamar a Deus por misericórdia e desenvolver uma intimidade com Deus. Na leitura eu procuro conhecer a Deus, mas na oração eu sinto Deus. Eu sinto Deus. A oração, ela pode deixar marcas no teu joelho, mas ela tirará todas as feridas da sua alma. Mais uma. A oração é uma expressão da dependência de Deus.
Se você não ora, você está dizendo que não precisa de Deus, você não depende de Deus, tu resolve no teu braço, na tua inteligência. Mas quando você ora, você declara a tua impotência e a tua dependência do alto. Mais uma frase: a oração ela te deixa sensível, a oração ela discerne as estratégias do inimigo. Eu sempre digo, quem ora ele vê o inimigo. Como assim, pastor? Porque ele tem a percepção de entender aonde o inimigo está atacando. A pessoa que não tem o hábito de orar, ela está tão fechada para o espiritual que o inimigo está cirandando e ela não percebe. Mas o homem e a mulher de oração, ele desenvolve uma sensibilidade. Ele desenvolve um tato, uma fineza espiritual que ele percebe aonde o inimigo está agindo. Deus avisa o crente de oração. Deus avisa pelo sonho. Eu sei que quem não ora também tem sonho, mas quem ora ele tem um sonho diferente. Quem ora ele tem uma experiência diferente. A oração, ela discerne. Algumas frases bonitas que alguns estudiosos falaram sobre oração. Hans van Steyden, ele disse: quando agimos, nós colhemos os frutos do nosso trabalho. Mas quando oramos, nós colhemos os frutos de Deus. Charles Spurgeon, famoso pregador, disse: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Sabe o que Spurgeon estava querendo dizer? Não adianta ter 10 homens pregando se são 10 homens sem oração. Um homem de oração, ele produz muito mais resultados para o evangelho do que 10 homens que não oram. Forte essa palavra de Spurgeon, hein? Agostinho de Hipona, ele disse: a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Linda frase, hein? Tocante essa frase. Deus quer falar com você, mas você não fala com Deus em oração. A gente, por educação, não diz isso, mas tem pessoas que dizem assim: pastor, Deus não fala comigo. Dava uma vontade de perguntar: mas e você tem falado com Deus? Ou você terceiriza a fala? Você pede para a mãe orar, para o pastor orar, para o obreiro orar, para o papai orar, mas para todo mundo orar, mas você não ora. E Deus quer ouvir a tua voz. Seifk disse: orar antes é dependência, orar depois é gratidão, e orar sempre é comunhão. Muito forte essa frase. Charles Miller falou: nunca pedi coisa alguma em oração um dia sem que eu tivesse de Deus recebido a resposta. Nunca pedi alguma coisa em oração sem que algum dia eu tenha ficado sem a resposta de Deus. Estava querendo dizer ele que não existe oração que Deus não responda. Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não e Deus pode ficar em silêncio. Todas elas ele respondeu. Quando ele disse não, é porque aquilo que você pediu, você não estava pronto para receber, não era o momento. Tomar uma aguinha aqui com limão. Você não estava pronto para receber. Se Deus não falou, é porque não é o momento. Deus está em silêncio diante das tuas orações, é porque Deus está trabalhando. E não é que Ele não vai te dar o que você está pedindo. Talvez você não tenha estrutura, talvez não chegou a hora,
Ou quem sabe a tua oração ela foi vaidosa, ela foi egoísta. Cuidado. Eu vou gravar outro vídeo falando mais sobre oração, sobre um plano de oração. Não perca. Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, Deus pode ficar em silêncio. Todas ele respondeu. E até o que ele não te deu, ele também te respondeu e te respondeu muito bem. Vou confessar uma coisa para você. A gente já falou tanta besteira em oração, a gente já pediu tanta coisa nesses anos de fé, que ainda bem que Deus não deu, viu? Ainda bem que Deus não deu. Eu cheguei a essa conclusão. Será que você também chegou a essa conclusão? Que você pediu coisas a Deus que ele não te deu e foi bom que ele não te deu? Porque isso iria te estragar. Isso iria te levar para outro caminho. E quando Deus te disse não, é porque ele está provendo coisas melhores para a sua vida. A Bíblia diz, em Efésios, Paulo falou, Deus faz muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Alguns personagens bíblicos que oraram. Ana orou mesmo sendo estéril e Deus deu a ela Samuel, o filho que ela tanto queria. A oração, ela move o físico. A oração, ela altera exame médico. A oração, ela mexe com a química, com a biologia, com a ciência. A oração faz a estéril ter filhos. Ezequias orou e Deus acrescentou 15 anos de vida para ele. Ele tinha um câncer, ele tinha um tumor, Deus o atendeu a oração de Ezequias. A oração que repreendeu a morte. A oração que acrescentou vida. Ore e Deus te acrescentará vida. A oração de Josué. Ele orou, a Bíblia diz, sol detente em Gibeon e tu lua no vale de Aijalon. E a Bíblia diz que o sol parou quase um dia inteiro para atender Deus à voz de um homem. Deus parou. Naquela época não havia Nicolau Copérnico, quem descobriu a rotação da Terra e outros estudiosos no futuro. Por isso a Bíblia diz o sol parou, mas muito provavelmente foi a Terra que parou, mas Josué não sabia disso na época. Deus parou a Terra para atender a oração de um homem. Será que Deus não pode parar essa doença? Será que Deus não pode parar essa enfermidade? Será que Deus não pode parar esse demônio? Será que Deus não pode parar essa depressão? Paulo e Silas oraram, lá em Atos 16, na cadeia em Filipos, e os cárceres se arrebentaram, as portas das prisões se abriram. Deus arrebenta os cárceres da tua alma. Deus arrebenta com esse vício. Deus arrebenta com o pecado, se você for um homem de oração, uma mulher de oração. Jabes orou e foi abençoado, diz a Bíblia em Crônicas. Quiçá o Senhor me abençoe e eu seja livre do mal. E a Bíblia diz que Deus ouviu e abençoou a oração de Jabes. Estenda o meu território. Quer dizer, ele estava pedindo para ser próspero e Deus abençoou ele. Moisés orou e Deus mostrou a ele um lenho. Ele jogou nas águas de Mara e as águas de amargas ficaram doces. Deus revela quando você ora. Moisés precisava de uma saída. Ele foi para a oração e Deus mostrou a ele uma saída. Elias orou e Deus fez descer fogo do céu. E ele não ficou envergonhado perante os profetas de Baal e Asherá e Azera. Asherá, Azera é a tradução. Quando você ora, você não fica envergonhado. Caiu do céu o que Elias precisava, era fogo. Mas você precisa que caia outra coisa, então busque a Deus em oração. Pastor, nós estamos na era da pós-modernidade. Não interessa, meu amigo. Não interessa a internet.
Isso é muito bom, as ferramentas, eu estou utilizando elas para falar a palavra de Deus. Mas não sacrifique o tempo de comunhão com Deus em oração por causa do conforto que o mundo está te oferecendo. Eu não sou melhor que Jesus. Você não é melhor que Jesus, sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Lucas 6, versículo 12, naqueles dias, subiu Jesus ao monte a fim de orar e passou a noite em oração a Deus. Se Jesus passou a noite em oração, o que vai sobrar para mim, vai sobrar para você? Ele, sendo o próprio Filho de Deus, fez isso para nos dar o exemplo. Você já passou uma noite em oração? Você já fez vigílias? Ah, como era bom as vigílias. Muito bom. Dobrar o joelho 11 da noite, parar às 6 da manhã. Já fiz isso. Não estou aqui me vangloriando, tá? Não. De jeito nenhum. Mas eu estou contando para você quantas vigílias. Jesus fez uma vigília. Ah, como é bom. A gente vence. Até hoje, eu estou vivendo daquele tempo de oração. E eu vou gravar um outro vídeo aí falando mais sobre oração, sobre o plano de oração. Aguarde esse vídeo, vai sair na sequência. Levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu Jesus e foi para um lugar deserto e orava. Deserto quer dizer que não tinha pessoas. Quer dizer, ele não deserto no que tange geografia. Quer dizer, local deserto onde não tinha pessoas. E ali ele orava. Um tempo a sós com Deus. Às vezes nós não precisamos de multidões, nós precisamos fechar a porta do nosso quarto, orar em secreto como Jesus mandou e falar com o nosso Pai que estás nos céus. Clama a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Deus abençoe a sua vida. Faça um propósito de começar a orar a partir de hoje. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para a sua vida. Deixa aí o seu like, se inscreve, aperte no sininho das notificações, faça isso agora antes que você esqueça. Acompanhe nossos vídeos de curiosidades, estudos bíblicos, devocionais, que estarão disponíveis nesse canal, que foi criado a pedido de nossos amigos, nossos irmãos, que nos acompanham aí há 12, 15 anos nos estudos bíblicos. Então esse vídeo é para teu elevo espiritual, para servir de incentivo para aqueles que querem uma comunhão profunda com Deus. Deus abençoe a sua vida e espero você em um próximo vídeo que estará à disposição. Procure o acervo de vídeos aqui no canal. Deus abençoe você em o nome de Jesus.